Em 1950, o Luxemburgo era um país dependente da mineração, com um pequeno crescimento e poucas perspectivas de ascensão. Porém, em 60 anos a economia luxemburguesa transformou-se completamente e hoje é considerado o coração financeiro da União Europeia e o segundo maior polo de investimentos, perdendo o primeiro lugar para os Estados Unidos. No total, o Luxemburgo tem sob administração o total de 4 trilhões de euros, um valor 50 vezes maior que o seu PIB. Em 2020, o PIB per capita atingiu o maior valor do mundo, mais do dobro de países como a Noruega ou os Estados Unidos. Para entender esta economia, temos que voltar até 1912. Nesta época, o Luxemburgo era um país que tinha muitas reservas de minério de ferro, ou seja, a economia girava em torno disto. Cerca de 60% de toda a mão de obra industrial concentrava-se na produção de aço a partir deste minério. E foi nesta época que uma das maiores empresas neste ramo começou a dar os primeiros passos, a ArcelorMittal. Com esta empresa a propagar-se no mercado, vários alemães e franceses emigraram para o Luxemburgo, com o propósito de trabalhar nas minas, e o país ficou visto como um lugar de oportunidades. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, afetando diretamente o Luxemburgo com a invasão alemã, facto histórico que se veio a repetir mais tarde na Segunda Guerra Mundial, novamente com a invasão alemã. Estes conflitos devastaram o país, que teve um declínio enorme na produção minéria, infraestruturas totalmente danificadas e taxas de desemprego elevadas. Mesmo no pós-guerra, com o aumento das exportações, pressionadas pela necessidade de reconstrução da Europa, a economia luxemburguesa estava com uma taxa de crescimento inferior à dos países vizinhos. Para além disso, ainda existiam outros problemas. As minas luxemburguesas tinham um baixo teor de ferro, ou seja, eram de menor qualidade quando comparadas às de países como França ou Suécia. Devido à importância destas minas para o país, que contribuíam fortemente para a economia e que estavam em declínio, o país precisou de se reinventar. Foi então, em 1952, quando o Luxemburgo foi escolhido para ser a sede da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que viria a tornar-se a União Europeia como conhecemos nos dias de hoje. Foi então, nessa altura, que a economia iria transformar-se para sempre. Graças à localização geográfica no coração da Europa, estabilidade política, transparência, um ambiente de liberdade económica, impostos baixos para o setor financeiro, que o país foi escolhido para sediar diversas instituições financeiras da União Europeia e atender os fluxos de capitais do Bloco Europeu. O Banco de Investimentos Europeu, o Fundo de Investimentos Europeu e o Secretariado do Parlamento Europeu têm como sede Luxemburgo. Este fator impulsionou a criação de um mercado bancário único que se adaptou para receber serviços financeiros num ambiente multijurisdicional e multimonetário para toda a União Europeia. Bancos alemães, Estados Unidos, Japão, entre outros, escolheram este país como base. Em 1970, 37 bancos estavam a operar no Luxemburgo e em 1980 este número cresceu para 68. Em 1970, a indústria siderúrgica representava 30% do PIB e o setor financeiro 5%. 50 anos depois, a siderúrgica correspondia a 2% e o setor financeiro a 25%. Hoje, com mais de 4 mil fundos de investimento, o país tem uma alta performance no segmento. O sistema financeiro agrega 27% do valor aos serviços, mais do dobro do que, por exemplo, Suíça ou Reino Unido. Para além disso, a Bolsa de Valores luxemburguesa é líder no mundial no mercado de títulos, que é um mecanismo utilizado por governos e empresas para se financiarem. A Bolsa detém 40% de todos os títulos listados na Europa e metade dos países do bloco emitem dívidas por intermédio desta Bolsa de Valores. De notar que um dos fatores impulsionadores do crescimento do Luxemburgo é a história de políticas de imigração que contribui para o aumento de mão de obra qualificada.
Entre 2005 e 2015, a população cresceu 3% e hoje 46% dos habitantes do país não têm nacionalidade luxemburguesa. Há também um investimento na educação que o país tem feito nas universidades de cerca de 600 milhões de euros anualmente, direcionado para a investigação, contribuíram para o desenvolvimento no setor financeiro. Cerca de 40% do orçamento do Estado é arrecadado pelo setor financeiro, o que permite uma alta estabilidade financeira aos habitantes e uma das menores dívidas da Europa, cerca de 22% do valor do PIB, e com isso investem na qualidade de vida da população por meio de uma educação pública e um sistema de saúde acessível. De 1980 a 2000, o país cresceu cerca de 5% ao ano, mais que o dobro da média do que a média europeia e ultrapassando todos os países do continente à exceção da Irlanda. Entre 1991 e 2014, o PIB triplicou e o país viu o PIB per capita tornar-se o maior do mundo. Atualmente, o Luxemburgo diversifica a economia e adapta-se aos novos tempos, incentivando o setor das startups na área das finanças, com a criação, por exemplo, de diversas iniciativas, como a Tecnoport, criada pelo Ministério das Finanças, para fornecer apoio à dinamização destas empresas no país. Um dos fatores que tem vindo a sofrer um forte investimento por parte do Luxemburgo é o setor espacial. Operam 54 satélites para orbitar a Terra. São o segundo maior do mundo no segmento e um dos pioneiros na mineração espacial de asteroides, com a criação de uma série de regulamentações e incentivos no setor, nomeadamente o programa governamental Space Resources Investment, que investe 200 milhões de euros em produtoras relacionadas com a mineração de asteroides. O setor espacial representa atualmente 2% do PIB. Foi desta forma que, ao longo dos anos, o Luxemburgo atingiu um crescimento económico próspero e passou de um país dependente da mineração ao centro financeiro e considerado o coração financeiro da União Europeia.